Boa noite. Boa noite a todos os queridos irmãos e irmãs que nesse momento se conectam conosco através do Instagram do Centro Espírita Nosso Lar de Teresina, Piauí. Com muita alegria que estamos nesse fim de tarde, início de noite, para que possamos estudar, compreender e entender o Evangelho e fazer o processo evangelizador em nossas vidas. Então, para que a gente possa harmonizar esse momento antes de iniciarmos o nosso Evangelho, eu trouxe aqui uma mensagem de André Luiz para que a gente possa fazer uma harmonização e logo em seguida faremos a nossa prece de abertura das atividades que iremos realizar nesse fim de tarde. A mensagem intitula-se Em seu benefício. Não se agarte com o ignorante. Certamente, não dispõe ele das oportunidades que iluminam seu caminho. Evite aborrecimento com as pessoas fanatizadas. Permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o mal-criado. O irmão intragável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão. E se tem possibilidades de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal. A vida se carregará dele. André Luiz, psicografia de Chico Xavier, no livro Agenda Cristã, editora FEB. Então vamos agora, nesse momento, depois dessa belíssima reflexão, fazer a nossa prece de abertura. Mestre Jesus, amigos espirituais, companheiros de jornada, na escala evolutiva, nos graus iluminativos da perfeição. Nós te agradecemos por a oportunidade de estarmos a servir na tua seara bendita de paz e de amor. Que nesse fim de tarde e início de noite, as nossas reflexões evangélicas possam abrir as nossas mentes e os nossos corações para ajudar-nos uns aos outros e a nós mesmos. Ilumina-nos, ó Mestre querido, para que possamos passar os teus ensinamentos na forma simples, bondosa e amorosa, como sempre o fizeste. E assim, nós iniciamos o Evangelho na tarde de hoje, sobre as tuas bênçãos, a tua proteção e o amparo da espiritualidade amiga. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, queridos irmãos, é com muita alegria que recebemos o convite de estarmos aqui, junto a essa casa querida, com a irmã da nossa Federação Espírita Piauiense, e vamos, nesse momento, conversar sobre o item do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando fala das provas voluntárias. Então, nós vamos dialogar um pouco, conversar, refletir sobre o que sejam essas provas voluntárias. E aí, quando a gente fala a palavra prova, a gente sabe que é algo que temos que fazer.
E quando falamos a palavra voluntário, é porque fomos nós mesmos que nos propomos a fazer. Então, nós vamos refletir um pouco do que sejam essas provas voluntárias. E hoje, para a nossa reflexão, nós vamos trabalhar o Evangelho segundo o Espiritismo. E quem vai acompanhar a leitura, a minha edição é da Boa Nova. E vamos trabalhar também o Livro dos Espíritos, também da mesma edição da Boa Nova. Então, nós vamos aqui fazer uma breve leitura e tecendo alguns comentários durante a nossa fala. O Evangelho foi aberto no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 26, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Pergunta se foi permitido abandonar as vossas próprias provas. Essa pergunta leva a esta. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem o espinho cravado, de o retirar? Aquele que está doente, de chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentações, as consequências dos males que não se pode evitar, em preservar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não no desleixo que seria da preguiça mais do que o da virtude. Essa pergunta conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício, não quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque é do egoísmo por fanatismo. Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes já tão pesada. Aceitá-la sem lamentações e com fé é tudo o que ele vos pede. Não nos enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho sobre a terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentar e fortificar. Enfraquecê-lo sem necessidade é verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas suas consequências inevitáveis. São, de outro modo, os sofrimentos que se impõem para o alívio do seu próximo. Se suportais o frio e a fome, para aquecer e alimentar aquele que disso necessita, e se do vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós, que deixai vossos aposentos perfumados para ir amassadas infectas, levar a consolação. Vós que marchais vossas mãos, delicadas cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que não é senão vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que useis vossa saúde para praticar as boas obras, eis o vosso cilício, verdadeiros cilícios de bênção, porque as alegrias do mundo não secam vosso coração. Não adormecestes no seio
das volúpias destruidoras da fortuna, mas os fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes sobre a terra? Onde está a vossa coragem nas provas, mas vês que fugis da luta e desertais do combate? Se quiseres um cilício, aplicai sobre vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Furtigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai o vosso amor próprio. Resiste contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Essa mensagem é de um anjo guardião, Paris, 1863. Reflexivas as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo com relação às nossas provas. E aqui ele já começa fazendo 3 perguntas. Ele pergunta se é permitido abreviar as próprias provas, e aí ele fala também, começa a colocar outras perguntas, colocando-nos à reflexão. É permitido aquele que se afoga procurar salvar-se? Aquele que tem um espinho cravado de retirar? E aquele que está doente de chamar um médico? Então, aqui nessas palavras desse espírito amigo, esse anjo protetor, ele nos esclarece que nem toda prova que nós passamos, nós devemos ficar na posição de nos acomodarmos, de sofrermos, porque o sofrimento, ele é opcional. Eu só sofro até o ponto e a medida que eu desejo. Sofrer é como foi colocado aqui. Se eu estou prestes a me afogar, cair num rio, no mar, numa piscina, e não sei nadar, ou naquele momento aconteceu algo que me leva à situação de afogamento, eu tenho que procurar meios de sair. Se eu, por um acaso, passo por determinados locais e piso num espinho ou em algum caco de vidro e ele penetra na minha pele, eu tenho que retirá-lo. E se eu sou acometido por uma doença, eu não vou simplesmente aceitar a doença como na condição de que eu estou doente e vou aguardar a minha morte, o meu desencarne. Não. Nós temos que ir de encontro à medicina, ao médico. Porque Jesus nos fala, quando Deus nos deu a inteligência, ele nos deu para fazer o bom uso. E a ciência, um dos pilares da doutrina espírita, ela vem nos mostrar que temos sim que procurarmos os meios de nos livrarmos dos nossos sofrimentos, das nossas dores, procurando os recursos necessários para sairmos desse sofrimento. A dor. A dor é quando esse espinho entra no meu pé, na minha pele. Eu sinto a dor. Mas ao retirar o espinho e procurar o remédio para passar a dor, eu estou me livrando do sofrimento. Então, é assim que nós vamos em busca de sabermos lidarmos com as nossas provações, mesmo sendo provações escolhidas por nós mesmos. Mas temos que lidar com essas provações. E mais adiante aqui ele vem falando que nós temos que aprender a passar pelas nossas provas sem lamentações. Nós temos que aprender a ir à luta, termos resiliência, resignação.
Muitas vezes, no nosso planejamento reencarnatório, nós pedimos para passar por determinadas provas, por determinados momentos de dores na minha existência, no momento em que eu estou passando e vivenciando aqui nesse planeta. Mas muitas vezes, nós, às vezes, somos muito severos conosco, porque quando nós estamos no plano espiritual, nós tiramos esse véu que ainda está sobre nós, de não conhecermos a espiritualidade na sua totalidade. E nesse processo do desconhecer, muitas vezes, quando nós nos deparamos com a verdade, com a realidade, quando chegamos na nossa pátria espiritual, nós achamos que o que nós passamos aqui foi pouco. E nós, muitas vezes, pedimos provas, às vezes, severas demais. Mas aí, nesse momento, como fala aqui o Evangelho, Deus atua sobre nós. Em que ponto nós podemos observar a intervenção de Deus em nossa vida? No ponto em que, no momento em que eu peço para passar por uma prova, que Deus muitas vezes, Ele vê que nós não vamos ter condições, capacidades de passar por essa prova, Ele ameniza. Então, muitas vezes, quando eu venho para cá, que eu faço o meu planejamento reencarnatório, que eu observei como foi a minha última existência, eu fui uma pessoa má, eu maltratei o próximo, eu fui uma pessoa rude, e aí eu fiz muitas coisas que não foram vistas com bons olhos por Deus. E aí eu quero reparar essas faltas, esses erros. E muitas vezes eu peço para passar por determinadas provas, por determinados sofrimentos na minha existência atual. Mas muitas vezes a gente pede algo, mas Deus, que é nosso Pai, justo, bondoso e amoroso, Ele nos observa. Ele observa o nosso crescimento espiritual. Ele observa como é que nós estamos lidando com a nossa evolução, lidando com os conhecimentos que nós recebemos. E aí, quando Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, é o momento em que Jesus está nos chamando, mostrando que em nossos momentos de aflições e de dores, Deus está olhando por nós. E muitas vezes, quando eu peço por passar por uma prova muito grande, Deus vai observar como é o meu comportamento. Eu já estou mudando em determinados aspectos. Eu já compreendo a necessidade de servir ao próximo. Eu já ajudo ao próximo, como fala aqui, que muitas vezes a gente se priva de um alimento para o corpo físico, para o corpo material, para dar para quem não tem. É um sacrifício que eu estou fazendo naquele instante, naquele momento, porque eu sei que eu vou ter como me alimentar. E aquele irmão ao qual eu estendi a mão, levando o alimento material para saciar a fome do seu corpo físico, ele não vai ter. Ele não tem a mesma facilidade que eu tenho. Aquele irmão que muitas vezes está com frio, eu vou passando na rua e eu possuo duas roupas, dois agasalhos. Não me custa nada tirar um e doar para aquele irmão. Esses são os sacrifícios, que realmente são sacrifícios, vistos com bons olhos por Deus. E quando nós, às vezes, passamos e pedimos uma prova para passar por uma doença, e aí, às vezes, a gente observa que essa doença ela pode até nos tirar a nossa vida material, porque o espírito não morre, o espírito é eterno. E, às vezes, aquela doença ela pode me levar a um desencarne.
Mas como no percurso da minha existência, do meu atual momento, eu estou trabalhando as minhas imperfeições. Eu estou entendendo e compreendendo as ações evangélicas em mim, para que eu possa praticar essas ações com o próximo. Deus, com sua bondade, intervém nesse momento e aquela doença que poderia tirar a minha vida material e poderia me levar ao desencarne, ela pode ser curada. Deus me dá a oportunidade de curar esta doença. Pelas mudanças, pela transformação que eu estou fazendo em mim. Deus nos abençoa, nos livrando daquele sofrimento, nos trazendo refrigério para o nosso corpo físico e espiritual. E aqui o irmão continua nos dizendo que nós temos que aprender a aceitar sem lamentações e com fé. A fé é o acreditar numa ação sobre mim. A fé é acreditar em algo que eu tenho certeza que existe. E a fé que temos em Deus, nosso Pai Criador, que nos possibilita a mudarmos os nossos comportamentos, que nos possibilita amenizar as provas que nós mesmos escolhemos para passar e que muitas delas poderiam nos trazer dores e sofrimentos maiores. Então, meus irmãos e irmãs, não vamos nos lamentar diante das dificuldades, diante dos desafios, diante da incompreensão, diante das dores que nos cercam, das doenças que nos abatem. E muitas vezes não só a nós, mas com os nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos. Porque muitos de nós, às vezes, nós entramos em uma sintonia e nos deixamos envolver por uma energia que nos leva a desacreditar de Deus. Quantos irmãos nossos, nos seus momentos de sofrimentos e de dores, falam e pensam que Deus não existe. Mas quando passamos pelas nossas provas, quando passamos pelos nossos sofrimentos, quando recebemos a cura das doenças, quando recebemos o amparo e o consolo necessário através de uma prece, através da leitura do Evangelho, através de um diálogo fraterno, através de um amigo, de uma parente que nos chega e nos dá o colo, o ombro. É nesse momento que Deus se faz presente em nossas vidas. Porque Ele vem através dos irmãos que nos ajudam, seja no plano físico, seja no plano espiritual. E aqui quando ele fala que quando nós fazemos o mau uso do nosso corpo, quando nós agredimos o nosso corpo, as mutilações, quando nós mutilamos o nosso corpo, naquele momento, Deus está triste, porque não estamos valorizando a ferramenta que Ele nos deu, que Ele nos propiciou, as possibilidades da nossa evolução. E quando ele fala sobre essa questão de nós termos que
pararmos para pensar e deixarmos de nos torturarmos. E a tortura, ela não é só física em muitos casos, ela é também mental. Muitas vezes nós trazemos para a nossa vibração, para o nosso campo vibratório, os pensamentos negativos. Nós nos deixamos conduzir pelos pensamentos e pelos atos de outras pessoas também em estágio negativo, em estágios de dores, em estágios de vingança pela sua imperfeição espiritual. O espírito nasce simples e ignorante. Passa pelos seus estágios evolutivos, adquirindo conhecimento, adquirindo sensações. Viemos do instinto passamos para sensações e estamos atualmente no estado do sentimento. E é nesse estágio do sentimento que aprendemos a amar. E o amor, ele tem que ser exercitado em mim. Vejam bem as palavras do Cristo. Quando lhe foi perguntado qual é o maior mandamento. E ele responde: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo que é semelhante a este: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o amor é esse sentimento que nos leva a nos valorizarmos como seres em evolução, a valorizar a casa material que é o corpo, que abriga o nosso espírito enquanto estamos aqui nesse planeta, a cuidarmos desse corpo, não só cuidando da forma física, mas cuidando também da nossa mente, higienizando as nossas mentes com bons pensamentos, com boas leituras, assistindo filmes que edificam, ouvindo músicas que nos elevem o pensamento, que nos tirem da tristeza. Temos que fazer da nossa casa material, esse corpo físico, um santuário, vamos colocar aqui essa palavra entre aspas, porque o santuário, para outras religiões, outras interpretações religiosas, é algo sagrado. Então, vamos fazer do nosso corpo algo sagrado, porque ele é dado por Deus. Ele nos possibilita essa oportunidade para que possamos caminhar ao nosso crescimento e, assim, consequentemente, a nossa felicidade. E aqui ele faz um breve comentário e nos chama a atenção com relação à questão do suicídio. Outra forma de agravar o nosso corpo. Porque os irmãos que se suicidam, quando eles chegam do outro lado, quando eles se deparam com a realidade, eles vão perceber que o ato que eles cometeram foi um ato enganoso, porque eles se iludiram achando que iam se livrar das dores, dos sofrimentos, das angústias que estavam passando aqui. E ao chegarem no plano espiritual, percebem que fizeram um agravo à lei de amor, à lei de criação, à lei de progresso, à lei de reprodução, às leis divinas. E aí vão passar pelos seus sofrimentos. E continua sendo os sofrimentos voluntários,
porque foi uma escolha. Por isso, queridos irmãos e irmãs, quando estivermos angustiados, fragilizados, com os pensamentos negativos nos rondando, vamos fazer uma prece. Vamos nos conectar com nosso Pai bondoso e amoroso, porque temos essa possibilidade de chegarmos junto ao Pai e Ele nos trará a resposta. Ele nunca nos desampara. E nós temos que entender que há necessidade de passarmos pelos nossos sofrimentos, pelas nossas provas. Como falamos inicialmente, somos espíritos imortais, rumo à evolução. E o processo evolutivo, ele é experienciado, é vivenciado em cada existência, em cada momento em que passamos por esse planeta ou em outros planetas. Nós, terráqueos, seres da Terra, do planeta Terra, necessitamos desse planeta pela nossa sobrevivência humana e pela nossa evolução espiritual. Nosso planeta passa pela sua transformação também, assim como nós. E juntos vamos crescendo e evoluindo e aprendendo a lidar com as diversidades, com as dificuldades, com os desafios, com os conflitos. Temos que aprender a elevar o nosso pensamento de amor, de perdão, para que assim possamos ter a paz. O Cristo disse: eu vos dou a minha paz eu vos dou. Nós também podemos exercer o pensamento pacífico, apaziguador, levar o amparo e o sofrimento para quem precisa. E muitas vezes nós ficamos a nos perguntar, e no momento de perigo que passamos? Daremos aqui um exemplo. Digamos que nós estamos caminhando pelas ruas, em determinados momentos nós estamos vendo que uma pessoa está correndo risco de vida e ela vai ser atropelada por um veículo. E naquele momento, pelo meu instinto de proteção e de conservação do ser, eu me atiro na frente do veículo para salvar a vida daquele irmão. E aí, nesse momento, às vezes eu posso ainda continuar com a vida material, encarnado, mas eu posso sofrer grandes lesões. Mas naquele momento ali, naquela atitude, na ação de proteger um irmão, Deus me viu com bons olhos. Ele viu que o que saiu de mim foi a intenção de ajudar. Então, é a intenção que vale. E se porventura eu venho a desencarnar, eu serei recebida, acolhida do outro lado, como um espírito que agiu, realizando o que o Evangelho nos fala, amando o próximo, protegendo o próximo.
Então, as oportunidades que Deus nos dá, elas vêm muitas vezes em pequenos gestos e em pequenas ações. Todos os dias eu tenho o arroz, o feijão, uma pequena porção de carne, seja qual for a variedade. Mas muitos irmãos nossos, principalmente nesse momento, nesse cenário da pandemia em que estamos vivenciando, estão sem esse alimento. Muitas crianças dentro dos seus lares pedindo ao pai um pedaço de pão. Muitas mães chorando porque não têm como alimentar os seus filhos. Isso, queridos irmãos e irmãs, também são provas que temos que passar. E muitas vezes são provas coletivas, uma família inteira passando por suas privações, por suas necessidades. Mas não devemos desanimar, não devemos deixar que as coisas venham nos abater. Vamos lembrar do Evangelho, quando Jesus fala que devemos olhar os pássaros do céu, que eles nunca perdem a esperança de no dia seguinte eles terem o alimento. E Deus proporciona esse alimento. Então, as provas que nós passamos nas nossas vidas, as provas que experienciamos, elas são necessárias para o nosso crescimento. E como nós viemos para cá, nós esquecemos o que fomos em existências passadas, esquecemos o que prometemos, o que planejamos no plano espiritual. Muitas vezes a gente cai em erro quando nós chegamos aqui. Muitas vezes eu pedi para ter posses, para ter condições financeiras, para ajudar aqueles menos favorecidos. Mas, ao chegar aqui, eu sou tomado pela avareza, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. E aí eu achando dono dos bens materiais, dos dinheiros, eu me sinto na condição de que só eu sou merecedor de possuir esses bens. E esqueço de ajudar a quem precisa. Vamos refletir. O pouco que eu tenho, que às vezes até eu murmuro, que às vezes até eu acho que é pouco, que às vezes eu fico me lamentando por ter, muitas vezes é o muito na mesa de quem nada tem. Vamos, nesse momento, aproveitar e fazer uma limpeza no nosso guarda-roupa. Quantas roupas nós temos que nós não usamos? E quantas roupas desnecessárias? Eu sempre me lembro de uma mensagem do Chico Xavier, de quando uma vez ele foi visitado por um repórter, e ao chegar na sua casa, o repórter disse que queria conhecer os seus aposentos, o local onde o Chico dormia. E aí o Chico pediu para uma das pessoas que cuidavam dele que o levasse até os seus aposentos. E o repórter, chegando lá, olhou o quarto, viu um quarto pequeno, com uma cama simples, um guarda-roupa também, bem modesto. Olhou para o chão, viu um par de sapatos. Do lado, uma pequena escrivaninha, aonde o nosso querido irmão Chico, com suas mãos abençoadas, fazia suas psicografias. E o repórter saiu e disse: Senhor Chico,
Eu quero conhecer o local onde o senhor vive e onde o senhor mora. E aí Chico, com aquele olhar carinhoso, respondeu: você acabou de vir de lá, meu irmão. E aí esse irmão disse: mas como você mora num local assim simples? E eu percebi uma coisa: eu só vi um par de sapatos, um par de chinelos, e percebo que agora o senhor está calçado num par de sapatos. E aí Chico, com as suas lições amorosas e bondosas, respondeu ao querido irmão, que o interrogava: meu filho, eu só tenho 2 pés. E aí vem-nos a reflexão: para que uma sapataria dentro da nossa casa? Às vezes, nós tomados pela nossa vaidade, nós compramos bolsas, sapatos, cintos, combinando. A cada festa que nós vamos, nós compramos um sapato, porque achamos que aquele último que foi comprado já não serve mais. Mas qual é a utilidade do sapato? Proteger os pés. Assim como a roupa é de cobrir e vestir o nosso corpo. Assim como o alimento, na dose necessária, é de alimentar o nosso corpo físico, para que possamos continuar a nossa jornada até o tempo que foi predestinado, planejado. Vamos refletir sobre as nossas ações. Porque muitas vezes, quando estamos passando pelas nossas provas e expiações, nós estamos nos lamentando. Muitas vezes nós carregamos conosco fardos que não são nossos. O fardo é proporcional ao ombro. Ou seja, eu só vou carregar aquilo que eu posso carregar. E muitas vezes a gente agrega aos nossos fardos, que já trazemos com eles alguns pesos, pesos mortos. Que pesos seriam esses? O peso do medo, porque muitas vezes nós temos medos de agir, medos de falar. Nós temos medos de enfrentar a vida, de enfrentar as provas que nós mesmos escolhemos por passar. Muitas vezes nós carregamos conosco os ciúmes, a raiva, o rancor, o ódio, as decepções, elementos que não nos agregam em nada na nossa evolução espiritual. Temos que aprender a desapegar, nos livrarmos desses sentimentos que não nos elevam e nem nos conduzem a lugar algum. Sabemos que a evolução espiritual é constante. Não existe o retrocesso e nem o estacionar. Estamos constantemente evoluindo, seja nesse plano ou seja no plano espiritual. Passamos, enquanto espíritos em evolução, pela erraticidade, que é justamente aquele período transitório em que a gente passa entre uma encarnação e outra. E durante esse período, nós estamos aprendendo. Porque no plano espiritual também se aprende, também se estuda, também se reflete, também se recebe orientações da espiritualidade. Nós não vamos chegar lá e ficar sentados, quietinhos, na posição de conforto, esperando o dia que eu vou reencarnar novamente. Não. Eu vou passar por um processo de aprendizagem.
E é por isso mesmo que nós recobramos as nossas consciências quando chegamos lá e percebemos o que fizemos que foi bom e o que não foi bom. E aí Deus nos dá essa oportunidade de voltarmos para reajustar o que não foi ajustado na existência passada. Então, meus irmãos, não vamos deixar que as nossas dores, as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos conflitos. Às vezes, estou numa família onde as pessoas não me compreendem. Mas será que é só as pessoas que convivem comigo que não me compreendem? Às vezes sou eu mesmo que não me compreendo. Às vezes sou eu mesmo que também não entendo e não compreendo o outro. E às vezes eu quero que o outro seja aquilo que eu projeto, aquilo que eu idealizo, aquilo que eu penso. Quando na realidade cada um de nós somos seres individuais e trazemos conosco, cada um, a sua prova, a sua missão. E não devemos achar que por estarmos juntos, eu posso manipular os outros. Não. Vamos pensar em nós. Será se eu ia gostar se alguém me manipulasse? Se alguém quisesse que eu me transformasse, que eu mudasse para agradá-lo? Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para que cada um possa evoluir à sua maneira. Para que cada um possa evoluir de acordo com a sua evolução, com o seu entendimento. Aquele irmão que ainda está, como nos falou a mensagem de André Luiz, indiferente, que ainda agride, aquele irmão que não sabe consolar, é porque ele está precisando de amor. E temos que entender, compreender e passar o amor para esses irmãos. E aqui, para a gente já ir fazendo uma reflexão, nós vamos fazer uma reflexão em cima do que traz o Livro dos Espíritos, na questão Escolha das Provas, questão 258. No estado errante, e antes de tomar uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a privação das coisas que lhe sucederão durante a vida? Essa foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos. E eles responderam. Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o livre-arbítrio. Vejam só. Aqui os espíritos nos traz a revelação de que nós temos nosso livre-arbítrio. Então, temos a nossa liberdade de escolha. Não é, pois, Deus que lhe impõe os atributos da vida como castigo? E os espíritos respondem. Nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntai, então, por que fez tal lei antes que tal outra, dando ao espírito a liberdade de escolha, deixar-lhes toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências. Nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como do mal, está para ele. Se sucumbe, resta-lhe uma consolação, e é que tudo não se acaba para ele. E que Deus, em sua bondade, deixa-lhe livre para recomeçar o que fez mal, desculpa. Deus nos deixa livre para recomeçar o que lhe fez mal. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus
e a que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que criaste esse perigo, foi Deus. Contudo, tendes a vontade de a ele vos expor, porque verde neles um meio de adiantamento e Deus a permitir. Então, nessa explicação da espiritualidade, dos espíritos reveladores do espiritismo, ele aqui nos esclarece que nós temos a nossa liberdade de escolha, nós temos o nosso livre-arbítrio. E ele aqui também fala que muitas vezes, como nós já falamos, exemplificando anteriormente, mesmo quando a gente pede provas pesadas, Deus, com a sua bondade, ele percebe que nós estamos melhorando, que o mal que eu fiz em outras existências, eu já não faço mais nessa. E aí ele me dá a oportunidade de me livrar de um sofrimento maior. E nós temos que aprender a lidar com resignação, nós temos que aprender a lidar com resiliência, as diversidades e as provas que nos são dadas. Eu vou contar para vocês aqui, quem sempre está comigo, às vezes, nas minhas colocações, nas minhas reflexões sobre o Evangelho, sobre alguns temas, eu sempre gosto de dar um testemunho de algum dos casos que aconteceram comigo nessa existência, que eu tenho como lições valiosas e grandiosas de Deus agindo sobre mim. E uma delas, a mais recente, foi o diagnóstico de um câncer de mama. Há 4 anos atrás, eu recebi o diagnóstico do câncer de mama. E quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença como o câncer, muitos irmãos, muitos de nós pensamos e temos a doença como uma sentença de morte. Mas naquele momento em que eu recebi aquele diagnóstico, em que o médico me passou o laudo da doença e me disse como é que estava o processo, eu fechei os meus olhos e conversei com Deus. E eu disse assim: Pai, não sei o que vós quer me mostrar com esse desafio, com essa batalha que eu vou ter que travar. Mas eu me coloco nas tuas mãos e seja feita a tua vontade. E naquele momento eu entendi, compreendi que nós temos que fazer também a nossa parte. E não me coloquei em desespero, achando que eu já ia morrer. Mesmo porque espírita não é para ter medo da morte, né? Como Emmanuel bem chamou a atenção do Chico. E nós fizemos o nosso tratamento. Não retirei toda a mama. Retirei, né, a metade, que a gente chama o quadrante, e fiz a retirada dos linfonodos das axilas para que impedisse a proliferação das células cancerígenas para o resto do corpo. E passei pelo tratamento de quimioterapia, radioterapia e ainda hoje continuo meu tratamento com medicação via oral. Perdi os cabelos, fiquei sem cabelos e curti bastante a minha carequinha. E não perdi só o cabelo das cabeças, não, viu? A gente perde todos os pelos. Imagine, para nós mulheres, né? Quando nós somos muito vaidosas, querendo ou não, a gente cultua, né, certos pontos de vaidade em nosso corpo. E naquele momento perder os cabelos seria assim algo, né, que poderia afetar
o meu psicológico, mas eu curti. Não usei peruca, curti o chapéu, curti os lenços, os turbantes, acho lindo. Vez por outra eu estou aqui pegando alguns lenços, porque a maioria eu já doei para pessoas que entram nesse mesmo processo, e aí eu dou, eu levo uma palavra de conforto, porque quando você passa pela dor, pelo sofrimento, você tem como auxiliar quem está passando. E sempre eu levo a minha palavra de consolo com um sorriso, mostrando que Deus existe. E que eu, como tantos outros irmãos que já passaram por doenças graves, tiveram a oportunidade, através da fé, de dizer que Deus existe, porque Ele habita em nós, em nossos corações. E quando eu tomava as quimioterapias, eu falava com Cristo e dizia assim: Senhor Jesus, vós com todo o vosso amor, estáis transformando as células doentes do meu corpo em células sadias em forma de coração. Porque é tão grande o teu amor por mim, que eu já tenho certeza da minha cura. E foi assim que nós passamos por um processo de um momento muito delicado, com muita fé e resignação, aceitando a minha prova, sem lamentações. E fica a reflexão, meus queridos irmãos, para que possamos, cada um de nós, diante das nossas provas, das nossas dificuldades, nunca nos esquecermos que Deus, Jesus e a espiritualidade bondosa e amorosa está conosco. Nunca estamos só, nunca estamos desamparados. E vamos agora, nesse momento, fazer a nossa prece final, agradecendo por mais esse evangelho de luz. Pai de amor e bondade, nós te agradecemos por esse momento em que aqui estamos, em que ouvimos os teus ensinamentos e os evangelhos trazidos pela Boa Nova de Jesus, nosso mestre querido. Obrigado por mais esse momento de luz. Ilumina os nossos lares. Vai, Senhor, aos hospitais, aos leitos dos irmãos que necessitam de tua luz e de tua paz. Ilumina, Senhor, os corações. Ilumina as mentes, Senhor, necessitadas do teu amparo, especialmente aquelas que passam por suas aflições e seus conflitos. E assim, Senhor, te agradecemos mais uma vez por esse momento em que estava conosco, em que está conosco e que sempre estará. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite. Foi um grande prazer estar com vocês, mais uma vez, nesse Evangelho. Que Jesus nos abençoe sempre. E meu abraço carinhoso e o da Federação Espírita Piauiense a todos que nos assistem e aos irmãos trabalhadores do Centro Espírita Nosso Lar de Teresina. Beijo no coração, meus irmãos e irmãs.